Hoje começar nosso estudo lendo em Provérbios, capítulo 2, os versículos 1 a 10. Provérbios 2, os versos 1 a 10. E diz assim a Escritura Sagrada: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas verdades, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Capítulo 2 de Provérbios, que assim inicia, ele está continuando, na verdade, o discurso do capítulo 1, onde ele prossegue falando agora sobre as vantagens da sabedoria, e tendo já advertido das consequências da tolice, as consequências amargas de ignorar o bom conselho, de ignorar aquilo que é provindo de Deus para o nosso ensino, para a nossa instrução, para nos guiar. Agora ele passa a refletir sobre quanto é positivo a sabedoria e quanto é benéfico para o homem andar na sabedoria de Deus. As vantagens da sabedoria agora será um pouco do tema do livro de Provérbios. A maior parte desse livro foi escrito por Salomão. O livro de Salomão mostra as vantagens da sabedoria, porque Salomão pessoalmente recebeu de Deus grande sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria, Deus o concedeu, e Salomão percebeu o quanto isso foi um benefício na sua vida. Ele percebeu que a melhor coisa que ele poderia ter pedido a Deus realmente foi a sabedoria. Vamos olhar 1 Reis, o capítulo 3, o relato de Salomão, onde ele pede sabedoria ao Senhor, e de fato ele recebe esse benefício de Deus. A Bíblia nos mostra no livro de Reis que Deus concedeu a Salomão essa sabedoria. Deus, na verdade, falou com Salomão numa ocasião aqui, uma ocasião só durante a sua vida, mas ainda assim um privilégio imenso, porque tipicamente, mesmo no tempo bíblico, as pessoas não recebiam nunca jamais uma visão de Deus. Deus não se revelava a quase ninguém, mas a Bíblia diz que Deus se revelou a Salomão em sonho. Inclusive, é um dos motivos dos quais Deus cobra tanto de Salomão. Quando ele pecou contra o Senhor se indignou muito contra ele, pois afinal de contas Deus ainda tinha lhe aparecido uma vez. Mas aqui em 1 Reis, capítulo 3, veja só, verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Vamos agora para o verso 7 e veja o pedido que Salomão faz. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio
e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Essas palavras nos mostram como Salomão fez um pedido, e nós poderíamos dizer assim: ele pediu sabedoria, ele fez um pedido sábio. Tendo feito este pedido, Deus o concedeu também sabedoria. O tema que o livro de Provérbios agora vai explorar é a importância da sabedoria, o valor da sabedoria e como obter sabedoria. Como uma pessoa pode realmente se tornar uma pessoa sábia ou uma pessoa mais sábia, porque todo mundo pode se tornar mais sábio do que é. A Bíblia vai nos dar aqui uma receita. Posso resumir dessa forma. Vamos voltar para o capítulo 2 de Provérbios. A Bíblia nos mostra aqui 4 passos nesse texto para crescer em sabedoria. O primeiro passo é procurar sabedoria. Procure a sabedoria. Você deseja ser sábio, então busque sabedoria. Também, o segundo passo, peça a Deus a sabedoria. O terceiro passo, seja diligente e seja persistente em procurar sabedoria. E o quarto passo é ande na retidão, ande no temor de Deus. Pratique aquilo que é correto, que é mandamento de Deus, que você já compreende. À medida que você pratica o que você já sabe é seu dever, Deus te aumentará o entendimento do bem e do mal e te aumentará também a sabedoria. Essas coisas são o tema desse capítulo 2 a essa altura. Vamos então voltar ao texto e vamos começar a analisar. Veja o primeiro versículo, o primeiro e o segundo versículo. O pensamento aqui é que a pessoa deve estar atenta para a sabedoria e deve procurar sabedoria, deve ter isso como seu alvo, como sua ambição. O verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Somente até aí por enquanto. Veja o que essa palavra está nos dizendo. Aqui está uma frase condicional. Se. E mais embaixo vem o benefício. O benefício está no verso 5, principalmente. Então entenderás o temor do Senhor e assim por diante. Mas a essa altura, vamos olhar as condições aqui. Quais são os passos que devem ser tomados para receber esse benefício, para conhecer a Deus, conhecer o temor do Senhor. O verso 1 nos diz: se aceitares as minhas palavras, primeira coisa, coração aberto para ouvir o conselho, para ouvir o que é um ensino de sabedoria, e esconderes contigo os meus mandamentos. Primeiro detalhe aqui que nós devemos observar é que uma pessoa se tornará sábia se esta pessoa estiver determinada a dar ouvidos ao bom ensino, a dar ouvidos ao bom conselho. Se uma pessoa recusa isso, se uma pessoa fecha o seu coração para o bom conselho, para o ensino, e ela não dá ouvidos às palavras da sabedoria, ela não crescerá em sabedoria. Se ela não guardar os mandamentos, veja, isso é a parte fundamental. O mandamento de Deus aqui, escondes contigo os meus mandamentos. É aqui implícito o mandamento de Deus, embora seja também o mandamento do Pai, que instrui seu filho e dá os, digamos assim, os mandamentos do Pai. Não na espécie de mandamentos bíblicos, mas as ordens, a instrução do Pai. O que ele está mostrando aqui, isso também é importante. O verso 2 diz, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Agora veja bem, estar atento. Muitos não estão atentos para ouvir aquilo que precisam ouvir. Não querem ouvir coisas que contrariam a sua vontade. Estes não crescerão em sabedoria. Aquele que está atento para ouvir o que é sábio, o que é sensato, o que é importante aprender, mesmo que não seja aquilo que ele deseja naquele momento ouvir, esse crescerá em entendimento. E o verso ainda diz, inclinares o coração ao entendimento. Isso já tem a ver com a disposição interna da pessoa, onde ele se inclina para o entendimento, para o conhecimento de Deus, para as coisas verdadeiras e sábias, ou seja,
No seu interior, ele se dispõe a isso, ele deseja isso. Nós vemos que isso é repetido muitas vezes em Provérbios, esse tema aqui. Realmente é sábio aquele que busca ser sábio, aquele que busca ser mais sábio. Buscar a sabedoria é caminho para a sabedoria. Vamos olhar, por exemplo, alguns outros trechos no livro. Capítulo 4, Provérbios 4 e o verso 7. Aqui nós temos uma frase: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Veja só que interessante. O princípio da sabedoria é... Essa frase é usada várias vezes no livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Também há esta frase. Aqui a ideia é: o princípio da sabedoria é: busque sabedoria. Procure se tornar mais sábio. Se você quer ser sábio, você não pode simplesmente ser ocioso em relação a isso na sua vida, ser indiferente a isso e achar que a sabedoria vai acontecer de noite enquanto você dorme. Você precisa realmente decidir e resolver: eu quero ser sábio. Naturalmente eu sei que eu não sou, como nós já estudamos. A estultícia está no coração da criança. Se nós vamos ter sabedoria, isso não é uma coisa que nasce em nós. Nós vamos ter que desenvolver no caminho da sabedoria. Então você resolve e você decide: eu vou procurar ser mais sábio. Eu vou procurar ter o conhecimento que eu preciso, que me tornará mais sábio. O conhecimento dos mandamentos de Deus, o conhecimento dos ensinamentos de Deus, o conhecimento daquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é prudente e aquilo que é tolo, aquilo que traz boas consequências para a minha vida e para o meu próximo, e aquilo que será de benefício para a minha vida a longo prazo, não somente fazer o que eu quero no momento. A pessoa que procura isto, essa decisão em si, essa resolução de que isso será a minha meta, isso em si já é sabedoria. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Vamos para o capítulo 15 de Provérbios. No capítulo 15, o verso 14. Aqui nós encontramos a seguinte palavra: o coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Veja bem, o coração sábio procura o conhecimento. Sábio é aquele que decide: eu quero conhecer mais, eu vou criar toda oportunidade na minha vida para aprender mais, conhecer mais coisas que me serão úteis na vida, e não vou perder as oportunidades. Irmãos, isso é uma questão de sabedoria. O coração sábio procura o conhecimento. Isso, irmãos, é uma coisa tão evidente, até mesmo cedo na vida, na escola, crianças que estão ali e desprezam aprender, desprezam desenvolver. Isso não é sabedoria. O coração sábio valoriza e procura o conhecimento. Agora, alguns, ao invés de procurarem compreender mais, crescer em conhecimento, se preparar mais para o futuro, para a vida, alguns ficam querendo que sua mente fique vegetando com coisas que não são produtivas. Alguns até mesmo ficam voando, na sala de aula, enquanto os professores estão ensinando, pensando em 1001 coisas, menos alguma coisa que seja benéfico para a sua vida e para seu crescimento, seu desenvolvimento. E alguns até mesmo hoje em dia buscam levar essas coisas para a sala de aula, tipo videogame, e tentam ficar jogando videogame escondido, enquanto deveria estar aplicando a mente para crescer e entender mais. Ou outras pessoas ficam ali desenhando, rabiscando, escrevendo bilhete, conversando, coisas assim. Isso é uma ilustração da sala de aula, onde uma pessoa está desprezando a sua oportunidade de crescer. E ela está demonstrando com isso o quê? A tolice. Onde ela deveria estar aplicando o seu coração para crescer em conhecimento. Isso é verdade em outras áreas da vida. É verdade não só numa sala de aula, é verdade também junto aos pais, quando os pais estão ensinando, aconselhando, ou mesmo numa situação como na igreja, onde a pessoa pode estar aprendendo a palavra de Deus, ou outras oportunidades. Irmãos, nós devemos entender que o sábio procura conhecimento, procura crescer em conhecimento. Mas a Bíblia diz: a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Ou seja, ele enche a boca, ele come, ele devora a estultícia. É isso que ele fica se alimentar, Capítulo 17 de Provérbios, o verso 24. Provérbios 17, verso 24 diz: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato
vagam pelas extremidades da terra. Esse parece que é descrevendo uma sala de aula mesmo, né? Eu, como professor, tenho visto muitas vezes isso. O capítulo 18, verso 15, Provérbios 18, verso 15. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Capítulo 19, o verso 8. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem. Capítulo 23, o verso 12. 23, 12. Aplica o coração ao ensino, e os ouvidos às palavras do conhecimento. Aplica o coração, é uma coisa que você deve ser diligente em procurar. O verso 23, nesse mesmo capítulo. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Aqui a Bíblia está dizendo compra, é figurado. Mas existe uma realidade aqui, existe na nossa vida realmente escolhas que nós fazemos, inclusive com os nossos recursos financeiros, que podem afetar o nosso desenvolvimento, o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Quando a Bíblia diz compra a verdade, está fazendo um reconhecimento de que se você quer a verdade, se você quer mais conhecimento, mais entendimento, você terá que se aplicar a isso, você terá que, na verdade, fazer uma troca. Você terá que fazer um investimento para ter esse retorno. Um investimento de tempo, um investimento de atenção, de estudo, até mesmo um investimento, talvez, de dinheiro para fazer compra de recursos que te ajudarão, para fazer, talvez, cursos e coisas que ajudarão na sua vida crescer nessa área também. Então, quando a Bíblia está falando isso, eu estou tentando dar uma visão ampla aqui do assunto, porque o assunto é abrangente. Ele está falando tanto da sabedoria na área da vida espiritual, como também da vida material. Isso é sabedoria também. E a Bíblia está incentivando a pessoa aqui a investir na sua vida, no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento, no seu conhecimento, até mesmo para estas coisas como o seu trabalho secular. O capítulo 24 de Provérbios, no verso 13 e 14. Capítulo 24, o verso 13 diz: Filho meu, saboreia o mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Então aqui está a palavra de sabedoria. O conselho é: procure a sabedoria, e você estará mais tarde feliz, recompensado por isso, e você será grato por ter dado ouvidos àquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a sabedoria instrui. Então nós temos que resolver isso, nós vamos procurar ser pessoas sábias. Nós vamos crescer dessa forma e nós não vamos desprezar as oportunidades que nos vêm. Isso, irmãos, tem uma aplicação importantíssima na área do crescimento espiritual, do conhecimento da palavra de Deus, que isso também é sabedoria. Muitas pessoas que ficam numa visão tão superficial da palavra de Deus, que vivem até mesmo fazendo coisas que são contra o ensino da palavra de Deus, mas porque ainda não chegaram a um conhecimento maior da Bíblia. Então estão ingenuamente cometendo um pecado e pensando que não há nada de errado naquilo. Mas é necessário conhecer a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras. Quantas vezes nós erramos porque não conhecemos as Escrituras? Quantas vezes nós tomamos decisões tolas porque não conhecemos as Escrituras, porque não meditamos sobre elas, porque não recebemos o ensino? E mais tarde, quando aprendemos, nós falamos: ah, se eu soubesse naquela época, quanta dor de cabeça poderia ter evitado. Irmãos, a sabedoria tem essa mensagem. O princípio da sabedoria é: procure mais sabedoria. Veja em Lucas, no capítulo 10. E aqui nós temos um grande exemplo de uma pessoa que valorizou a sabedoria e estava ali não querendo perder a oportunidade que estava diante de si, a oportunidade de crescer em sabedoria. Em Lucas capítulo 10, lendo a partir do verso 38, a Bíblia nos relata assim:
Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Parece uma típica briga de irmãs mesmo, né? Verso 41 prossegue. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui nós temos uma passagem que nos mostra a perspectiva de Jesus sobre prioridades. E há uma lição muito profunda aqui para todos nós, porque nós todos podemos nos tornar como a Marta nessa passagem bíblica, nos atarefando com muitas coisas, até mesmo coisas para Jesus, até mesmo coisas pelo povo de Deus, mas não realmente estamos ali valorizando o ensino de Jesus Cristo. E, gente, o que Maria entendeu nessa situação é que aquela ocasião era uma oportunidade única. Não é todo dia que você tem Jesus na sua casa ensinando. E ela estava pensando, o que? Eu vou ficar aí fazendo isso, fazendo aquilo? E Jesus não vai estar aqui depois semana que vem? Não, eu vou absorver cada gota de ensino da boca desse homem. Eu não vou perder essa oportunidade. Então ela largou tudo para lá e disse, há aqui uma oportunidade muito especial. E eu vou aproveitar. O que Jesus diz, revela que Jesus aprovou de sua decisão. Ele considerou que Maria fez a decisão sábia. Ela que realmente estava ali entendendo prioridades. Irmãos, quantas vezes nós percebemos que nós ficamos desvalorizando aprender da palavra de Cristo, do ensinamento de Cristo, as coisas que Ele tem para nos transmitir, e nós vamos deixando essas coisas para segundo plano e outras coisas entrando na frente. Irmãos, certamente você não vai ter a oportunidade de ter Jesus Cristo na sala de sua casa ensinando, mas você terá a oportunidade de ler a palavra de Deus, você terá a oportunidade de estudar a palavra de Deus com o povo de Deus, e essas coisas devem também marcar prioridade na sua vida. Você deve entender que essas coisas são especiais, e através desse veículo que Deus fala conosco pela sua palavra, você aprenderá a mesma coisa que você aprenderia se Jesus estivesse de fato na sala da sua casa, como ele estava na casa de Maria e de Marta. E você tem escolhido a melhor parte? Ou você tem escolhido a parte inferior? As coisas que não demonstram que você valoriza realmente crescer no conhecimento dos ensinos do Senhor. Nós temos que pensar sobre isso e organizar nossa vida de forma que mostra claramente a nossa prioridade é aprender a vontade de Cristo, aprender aquilo que Ele quer nos ensinar. Então esse é o primeiro passo, tomar a resolução de procurar crescer em sabedoria, de valorizar toda oportunidade que nós recebemos para isto. O segundo passo é bem relacionado, vamos voltar para Provérbios capítulo 2. O segundo passo aqui é pedir a Deus. O rei Salomão pediu a Deus sabedoria e ele foi recompensado. O verso 3 no capítulo 2 usa dessa expressão: se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz, ou seja, levantar a voz, clamando, gritando, pedindo. Nós geralmente não clamamos por praticamente nada, né? Só se estivermos realmente em uma situação de desespero, aí nós gritamos um socorro bem alto, alguma coisa assim. De vez em quando nós podemos estar numa situação de emergência, né? Nós podemos estar em casa, acontece uma emergência, uma coisa está quase quebrando, quase caindo, nós não damos conta, nós gritamos uma pessoa, me ajuda, vem cá. Aí alguém vai lá correndo, o que foi, né? Ou talvez ninguém vai correndo, dependendo da realidade daquele dia. Mas o que acontece, irmãos, é que quando nós estamos meio que desesperados, é que nós clamamos.
Nós levantamos a voz, não quando nós estamos assim, meio um pouco interessados, mas quando nós estamos com um sentimento de urgência. Eu preciso disso, eu preciso já. Esse é o tom. Se clamares por inteligência. Agora eu pergunto, clamar a quem? Ora, só há um que pode nos dar o conhecimento, só um que pode nos dar a sabedoria. O verso 6 diz, porque o Senhor dá a sabedoria. Devemos clamar ao Senhor. Devemos orar a Deus e pedir a Deus sabedoria. Ele nos ensina então aqui que nós devemos dirigir a Deus nossas orações, nossas preces, e até mesmo de uma forma intensa, pedindo a Deus, Senhor Deus, me dê a sabedoria, me dê entendimento, me dê logo, antes que eu venha a cometer os erros que estarão marcando a minha vida com as consequências da tolice. Me dê sabedoria, clame a Deus por sabedoria. A Bíblia traz uma promessa, o livro de Tiago nos diz, se porém algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria. Se pedirmos sabedoria, Ele dá sabedoria. Ele dá para quem realmente pede, quem pede com o coração aberto para ouvir, quem pede disposto a realmente obedecer. Se você pedir sabedoria ao Senhor, Ele te dá sabedoria. Mas sabe, Deus não vai te dar tudo de uma vez, como se fosse uma bolada de sabedoria. Você pede uma vez, Deus te dá sabedoria. No dia seguinte você não precisa mais de sabedoria nenhuma, porque Ele te deu a totalidade da sabedoria. E acabou. Na verdade, Deus te dá a sabedoria aos poucos, progressivamente. De forma que se você quer ter sabedoria e quer ter cada vez mais sabedoria, você tem que fazer sempre esse pedido a Deus, clamar a Deus. Senhor Deus, me dá sabedoria, me dá mais sabedoria. E à medida que Ele responde, você pede novamente, Senhor Deus, eu ainda quero mais, e me aumenta mais a sabedoria. E assim, irmãos, devemos seguir ao longo de nossa vida. Nós devemos orar ao Senhor, que Ele nos abra o entendimento para a Sua palavra, que Ele nos abra o entendimento para compreender o bom caminho e o mau caminho. Porque, irmãos, quantas pessoas há no mundo que nós reconhecemos e vemos isso praticamente diariamente agora, pessoas que estão praticando aquilo que Deus condena, mas não veem mal algum nisso. Acham que está tudo bem, mas é porque não têm a sabedoria que vem do alto. Mas se clamarem por inteligência, se clamarem por sabedoria, se pedirem a Deus o entendimento, Ele concederá. E se progressivamente, persistentemente, clamarem e orarem a Deus, o seu entendimento aumentará. Irmãos, se você deseja, por exemplo, compreender a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, leia realmente a Bíblia, e não somente isso, peça a Deus que Ele te abra o entendimento. E peça a Deus persistentemente, continue. E não pense, eu pedi ontem, hoje eu já sei tudo. Não será desta forma. Mas se você persistir em diariamente abrir a palavra do Senhor, procurar o entendimento de Deus, sempre, sempre, sempre fazendo isso, pedindo a Deus mais luz, mais entendimento. Se você estiver realmente com o coração voltado a isto, se estiver sempre procurando se congregar debaixo do ensino da palavra de Deus, compreendendo mais da palavra de Deus, o entendimento vai aumentando. E, irmãos, como nós percebemos isso? Às vezes temos a realidade de estarmos falando de coisas e às vezes as pessoas falam isso comigo, de que eu tenho que lembrar que algumas pessoas que estão presentes em alguns dos cultos não têm, talvez, assim, tanto tempo de igreja, e eu falo, às vezes, coisas que as pessoas não entendem o que eu estou dizendo, parece que é uma língua estranha, né? E o motivo, irmãos, para isso é que eu reconheço que há pessoas que estão no meio da congregação que têm realmente capacidade para entender o assunto num nível mais elevado. E nós, então, vamos levando para aquele nível. Então, a outra pessoa vem e chega e ele talvez não conhece nada da Bíblia, e nós falamos um termo que é um termo claro, bíblico, qualquer um que conhece a Bíblia sabe o que nós estamos falando, mas ele não entende. O que é a solução para isso? A solução talvez seja o ensinador realmente perceber a necessidade ali da pessoa que está iniciando e usar de uma linguagem que facilita. Mas também, irmãos, é necessário que a pessoa que está assim tão iniciante, ele determine, olha, eu não estou entendendo muito bem o que esse homem está dizendo, não. Mas eu vou dar um jeito de entender. Eu vou começar a estudar a Bíblia, eu vou começar realmente a afronhar nesse assunto para que eu entenda.
Eu creio que você tem tido essa oportunidade se você tem estudado a palavra de Deus. Talvez as primeiras vezes que você ouviu a pregação da Bíblia, você não entendeu nada. Talvez a primeira vez que você abriu a Bíblia para ler, você não entendeu nada. Mas à medida que você persiste e pede a Deus e clama por sabedoria, o seu entendimento aumenta. E aumenta cada vez mais. E logo você está realmente tendo o entendimento da palavra de Deus de forma que as coisas não são mais encabuladoras para a sua mente. E é disso, irmãos, que a Bíblia está dizendo. Existe uma recompensa para aquele que persiste em estudar. Aquele que persiste em fazer dessa forma. Então nós devemos estar clamando a Deus e insistindo desta forma. De que forma nós devemos procurar a sabedoria? O verso 4 nos diz: se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares. Essa maneira de se expressar é muito interessante, porque, pense um pouco, o que está sendo comparado aqui? Pensem como as pessoas procuram, por exemplo, a prata. A prata é dinheiro, né? Valor monetário. Naquela época eles usavam moedas de prata mesmo, moedas de ouro também. Ali não era o dinheiro de papel como o de hoje. E tesouros escondidos. Como que as pessoas fazem para procurar um tesouro escondido ou para procurar ganhar dinheiro? Nós podemos pensar sobre isso e refletir em nossa sociedade. As pessoas procuram diligentemente por essas coisas. Aliás, para receber dinheiro, pessoas levantam cedo, 5 ou 6 dias por semana, e passam horas, a melhor parte do seu dia passam se empenhando, fazendo o que podem para conseguir dinheiro, a prata. Nós podemos perceber que para ter a oportunidade de ganhar dinheiro, talvez para conseguir um emprego, as pessoas enfrentam filas pela oportunidade de conseguir um emprego. As pessoas fazem concurso, gastam dinheiro, ficam ali, fazem uma prova dura, longas horas, viajam para outra cidade para fazer uma prova. Por quê? Porque estão procurando, estão atrás do dinheiro. Assim as pessoas procuram, como diz aqui a Bíblia, a prata. E a pergunta é: você busca a sabedoria como você busca a prata? É tão importante assim? Você corre atrás dessa forma? É uma coisa realmente de se pensar. As pessoas são até meio fanáticas com dinheiro, não é? Eu acho que nós temos que admitir que as pessoas são fanáticas. Eu vejo, por exemplo, algumas situações que são quase que absurdas. Uma pessoa, por exemplo, enfrenta uma longa fila numa casa lotérica, sendo que as chances dela ganhar são mínimas. E ela enfrenta não uma vez, mas ela volta na outra semana e enfrenta a fila de novo. E quando ela vai ao supermercado, se tem 2 pessoas à sua frente no caixa, ela reclama. Agora veja só, irmãos, o que a pessoa faz por dinheiro? O que ela faz pela chance remota, muito remota, nesse caso da loteria, para conseguir uma coisa desse tipo. Nossa cidade tem uma promoção no momento de supermercado que vai fazer sorteio de carro, e eu vejo as pessoas ali que fazem a compra e depois ficam preenchendo, né, aquele bilhetinho ali, preenchendo, passando ali seu tempo fazendo isso. E realmente existe ali uma realidade que você pode ganhar aquele carro, de repente você tem tempo para isso, não faz mal você preencher aquilo. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que, veja só, se uma pessoa estivesse ali, saindo do supermercado com suas compras, e alguém aparasse ali, por exemplo, para fazer um questionário. Aqui nós estamos querendo fazer um questionário sobre as pessoas que vêm aqui ao supermercado. Você preencheria para a gente o negócio? Ah, não tenho tempo não. Os mesmos dados, talvez, que eles pedem naquele formulário. Por quê? A pessoa fica ali, preenche 2, 3 daquelas fichinhas. É porque a pessoa pensa, existe uma chance remota de ganhar uma coisa que vale dinheiro. Assim as pessoas procuram a prata. Será que você pensa assim sobre a sabedoria? Você pensa, olha, existe uma chance remota de apurar alguma coisa do conhecimento de Deus, alguma coisa de sabedoria para a minha vida, se eu fizer isso. Ah, então pode deixar que eu vou fazer realmente. Talvez, se eu ler esse livro, não vai me aproveitar nada, mas existe uma chance também de que vai me aproveitar. Um livro sobre a palavra de Deus. Eu acho que eu vou ler o livro, vou tomar o tempo para isso. É assim, irmãos, que nós olhamos a questão? Porque o que nós temos que entender, irmãos, é que Deus nos fala, nós devemos encarar, ganhar sabedoria, com o mesmo tipo de esforço e empenho que nós dedicamos às outras questões, como até mesmo nosso ganho
financeiro, como tesouro escondido. Se você soubesse que em um lote que te pertence, alguém há 300 anos atrás tivesse escondido um tesouro, uma coisa valiosa, qual seria a sua diligência de cavar aquele lote até que você achasse o tal tesouro? Eu acho que você ficaria bem insistente até que você encontrasse, se você tivesse bons motivos para crer que realmente houvesse ali um tesouro. O comentarista puritano Charles Bridges escreve o seguinte sobre essa passagem. Ele diz: o minerador trabalha incansavelmente, com resolução invencível, com perseverança incansável. Ele procura por tesouros escondidos. Deste modo, devemos procurar nos depósitos sagrados. Meramente ler as Escrituras e não estudar profundamente é raspar a superfície da Bíblia e colher apenas algumas noções superficiais. A regra do sucesso é cavar para cima e para baixo todo o campo. E se não encontrar ainda algum tesouro precioso, não desanime, volte e escave desta vez mais fundo. Quando encontrares algo precioso, não pare. Afinal, qual minerador ficaria satisfeito tendo achado uma pepita? Tal descoberta não lhe motivaria a trabalhar ainda mais arduamente até extrair todas as riquezas possíveis? Não ficaria satisfeito em ter retirado muito, até que nada de precioso tenha deixado para trás. Essa, irmãos, é a atitude. E eu digo isso aos irmãos porque nós temos que fazer isso em nossa vida. Se nós queremos crescer em sabedoria, irmãos, a sabedoria vem pelo conhecimento de Deus. Nós temos que entender que existe sim muitas coisas em nossa vida, nós não vamos poder literalmente falar, né? Bem, eu trabalho 8 horas por dia, então eu vou procurar sabedoria como eu procuro pelo dinheiro, vou também estudar a Bíblia 8 horas por dia. Você não tem tempo para isso e Deus sabe disso. Mas o que você pode fazer é agendar devidamente que você estará na igreja, nos cultos da igreja, o que você pode fazer nesse sentido para aprender da palavra de Deus, que você lerá a Bíblia, que você lerá bons livros que edificam a sua alma. Eu fiz uma comparação, né? Uma comparação até absurda, quando eu disse, existe uma chance remota de que esse livro venha abençoar minha vida. Então eu acho que vou tomar o tempo de ler. Irmãos, há livros bons que não são uma chance remota, há livros, eu garanto que vão abençoar a sua vida e seu entendimento espiritual. E vão te transferir sabedoria e conhecimento, se você tomar tempo de ler. Então não é uma aposta, é um investimento certo. E procure a sabedoria. Dedique-se a crescer na palavra de Deus. E quando você lê a Bíblia e você vê, gente, mas a Bíblia está me abençoando, está transformando minha vida, como eu tenho aprendido, como a Bíblia tem me orientado para ser uma pessoa diferente, como isso tem me enriquecido. Ora, então não diga chega, diga eu quero mais, e persista nesse caminho ao longo de sua vida e você crescerá em sabedoria. E a sabedoria será uma grande bênção na sua vida. Irmãos, é essa a lição que ele quer nos passar. Vamos olhar o verso 5, capítulo 2 de Provérbios, o verso 5. Aqui ele começa a nos falar da recompensa. A recompensa para esse tipo de esforço, esse que faz dessa forma o empenho da sua vida adquirir sabedoria. Ele diz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Irmãos, veja que palavra. Então entenderás o temor do Senhor. Se você fizer isso, você vai entender o que realmente é temer a Deus. É claro que isso deixa implícito que muita gente não entende o temor de Deus. Muita gente não entende o que Deus quer. Muita gente não entende que deve se temer a Deus. Temer o quê? E muitas pessoas, por exemplo, não obedecem aos mandamentos de Deus, fazem aquilo que é a maior loucura do universo, que é afrontar o Criador, e acham que não tem nada demais. Não têm o temor de Deus e nem entendem isso. Mas veja bem, se você procura a sabedoria, você entenderá o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, no sentido é a base, o fundamento, é onde tudo tem que ser construído, senão não é a sabedoria verdadeira, o temor de Deus. Ele diz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.
acharás o conhecimento de Deus. Isto, irmãos, é a base da sabedoria. O conhecimento de Deus. O conhecimento da verdade de Deus. Isto é a sabedoria. Agora, talvez alguém poderia ouvir isso e dizer, gente, isso é loucura. Conhecimento de Deus, temor de Deus, que é sabedoria. Mas eu sei muito bem que todos vocês que conhecem a palavra do Senhor sabem disso. Você sabe que, à medida que você começou a entender a Deus, entender a palavra de Deus, o temor de Deus, isto revolucionou sua vida, direcionando sua vida para o caminho da sabedoria e do bem. Então é só assim, irmãos. Para os que se perdem, a palavra da cruz é loucura. Eles acham que isto é uma coisa que nada realmente acrescenta. Mas veja bem, a Bíblia equivale à sabedoria com o temor de Deus, com o conhecimento de Deus. O verso 5 poderia se ler desta forma: se você fizer isso, então entenderás a sabedoria. Mas é isto que ela diz. Só que ela diz dessa forma: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque essas coisas equivalem à verdadeira sabedoria. Vamos prosseguir, o verso 6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Aqui a Bíblia começa a mostrar por que este é o método que funciona. Porque a sabedoria, irmãos, ela vem de Deus. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, é a que vem do alto, na linguagem de Tiago. A verdadeira sabedoria é a que desce do alto, não a sabedoria terrena. Por isto, a verdadeira sabedoria só Deus é que dá. E ela não está acessível para aquele que não anda no caminho de Deus, aquele que não procura o caminho de Deus. A Bíblia nos diz que a única fonte de verdadeira sabedoria é o Senhor, porque o Senhor dá a sabedoria. É de sua boca que vem a inteligência e o entendimento. Agora, irmão, se é de sua boca, é das suas palavras, porque da boca do Senhor procede a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, citando o livro de Moisés, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, referindo-se à Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia diz que a sabedoria vem da boca de Deus, ela está dizendo a sabedoria vem pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Agora, ouça o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está aqui nos alertando a um fato de que Deus não concede a sabedoria a todos. Há pessoas que vivem nas trevas, como diz mais adiante o livro de Provérbios. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Andam no escuro, nas trevas espirituais, e nem entendem que estão nas trevas. Por isso a Bíblia diz que o Senhor dá a sabedoria, mas o verso 7 diz, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele reserva significa que Ele não deixa aquele que é ímpio ter a sabedoria. Aquele que anda nos caminhos do erro, do pecado, esse não será recompensado com sabedoria. Porque Deus reserva a verdadeira sabedoria para quem? Para os retos. Irmãos, o recado aqui é que se você andar no temor de Deus, se você andar na retidão, Deus te dará sabedoria. Mas se você viver no pecado, Deus não te dará sabedoria, porque Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. E você ficará sem a sabedoria, se você não conformar sua vida aos mandamentos de Deus. Você poderá se iludir de que é sábio, mas o seu caminho será como a escuridão, nem mesmo saberá em que está tropeçando. A Bíblia diz que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Veja o que esse verso 7, o verso 8 ainda diz. Diz, é escudo, a ideia é, Deus é escudo para os que caminham na sinceridade. Deus é fortaleza, Deus protege, Deus é o escudo, não de todos, mas dos que caminham na sinceridade. Nós só podemos cantar
castelo forte é nosso Deus, se de fato Ele é nosso Deus. Se nós não temos Ele como nosso Deus, se nós não temos Ele como a fonte da sabedoria que nós vivemos para obedecer, então nós não podemos também ter nenhuma imaginação de que Ele é escudo também para a nossa vida. O verso 8 diz, guarda, e a ideia é Deus guarda as veredas do juízo, e Deus conserva o caminho dos seus santos. Deus protege aqueles que são seus santos, aqueles que são fiéis a Ele. É esses que Deus guarda. Então a sabedoria, irmãos, ela é a bênção que Deus dá para quem anda na retidão, para aquele que pratica o que ele sabe ser a vontade de Deus. Tiago disse, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você sabe do dever que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer que você faça, você conhece os mandamentos de Deus, e você obstinadamente recusa obedecer, você não vai crescer em sabedoria. Você irá, na verdade, ser deixado para trás. Deus não te dará sabedoria. Deus reserva a sabedoria para os retos, para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que têm ouvidos para ouvir, aqueles que realmente põem em prática, põem por obra aquilo que Deus ensina. Se você obedece, você entende alguma coisa do que Deus quer na sua vida, e diz, já que Deus quer isso, farei prontamente e realmente buscarei fazer a vontade do Senhor. Você será recompensado. Você receberá mais entendimento e mais conhecimento. Mas se você despreza a luz que você tem, você permanecerá em trevas. A Bíblia nos mostra isso em tantos lugares. Vamos olhar Provérbios capítulo 26. Provérbios 26 explora esse tema. A ideia é de que não se deve honrar o insensato. Deus mesmo não faz isso. Se a pessoa é insensata e ela persiste em fazer o que é errado e teima em fazer aquilo que Deus proíbe, Deus não honrará tal pessoa. A Bíblia diz que Deus honra os que honram a Deus, mas os que desprezam a Deus serão desmerecidos. Provérbios 26, o verso 1, expressa desta maneira: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Veja bem, há coisas que simplesmente não combinam, não é? E Deus não vai conceder honra ao insensato. Você quer que Deus te dê a sabedoria? Você pede a Deus sabedoria, você quer essa honra? Então, se você andar na retidão, você receberá. Mas se você andar na tolice e persistir em pecar, e pecar, e pecar, saiba que Deus reserva a sabedoria para os retos. O capítulo 26, também o verso 8, expressa essa verdade assim: como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, quer dizer, um desperdício, assim é o dar honra ao insensato. A pessoa que não pratica aquilo que Deus lhe mostra que é verdade, que mostra que é mandamento, aquele que teima contra isto, ora, este está realmente tomando o rumo para não crescer em sabedoria. Nós vamos voltar para o capítulo 2, ainda focalizando os benefícios de crescer em sabedoria, de buscar a sabedoria. Os versos 9 e 10 desse capítulo 2 nos falam assim: então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Agora vamos explicar o que está sendo dito aqui. O que a Bíblia diz aqui, então entenderás, esse então é um então de consequência. Se você fizer a coisa certa, praticar a sabedoria que Deus te mostra, você crescerá em sabedoria. E nesse caso, consequentemente, você entenderá estas coisas: a justiça, o juízo e a equidade, e todas as boas veredas. Veja bem, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, você entenderá o que é certo e errado, você entenderá o bem e o mal, você entenderá o que é justiça, você entenderá o juízo, se você realmente fizer isso que está sendo recomendado e procurar essas coisas. Se você não fizer, você ficará sem estes benefícios, porque Deus honra os que honram a Deus, mas os que desprezam a Deus serão desmerecidos. E o que nós vemos, irmãos, essa passagem mostrando, e nós podemos perceber isso, há pessoas, por exemplo, que estão no mundo e fizeram assim um ciclo vicioso de
tolice puxar mais tolice, porque uma coisa puxa a outra, né? Você despreza a oportunidade de crescer que você tem agora. Você despreza a sabedoria que está disponível agora. Você perde a oportunidade de estar no futuro absorvendo mais sabedoria. E quando você já poderia estar num nível bem mais elevado, você ainda está no elementar. Na palavra de Deus, seria como lá em Hebreus diz, né? Pessoas que já estavam na igreja há tempo suficiente, que poderiam estar ensinando, mas ainda precisavam de serem ensinados o ABC da Bíblia, as coisas mais elementares. Estavam assim, estagnados ali, sem crescimento, porque não estavam aproveitando as oportunidades. E nós vemos isso o tempo todo. Há situações que nós vemos que pessoas entram realmente assim, no ciclo vicioso. Ele toma uma decisão insensata de não crescer em sabedoria, e mais tarde, então, ele comete um erro porque ele não aproveitou aquela oportunidade de aprender. E porque ele cometeu aquele erro, a sua vida piora e ele faz outras besteiras. E assim a sua vida vai de mal a pior. E uma coisa vai puxando a outra. E um homem sábio pode facilmente olhar a vida de uma pessoa assim e perceber e avaliar que tudo que constitui a infelicidade e o sofrimento dessa pessoa é o efeito cumulativo das suas decisões tolas, mas a própria pessoa não acha que tem nada a ver. A pessoa vê a sua vida uma miséria, uma desgraça, e ela diz assim, né? Não era para ser diferente comigo. Não teve outro jeito. É a minha sina. É meu karma. E coisas dessa bobagem, né? Irmãos, não é assim. Uma pessoa pode descobrir que está, digamos, com leucemia. E ela não vai estar ali necessariamente precisando de alguém bater na porta da casa dela e dizer para ela, está vendo, se você tivesse sabedoria... Não é por aí. Mas há coisas que são consequência direta das nossas decisões. E isso, irmãos, em toda a área da vida. Na área financeira, na área da saúde, na área da vida espiritual também, na área da família. Nós vamos fazendo aquilo que é tolo e nós vamos depois criando mais e mais e mais complicações para a nossa vida adiante. E uma coisa realmente puxa a outra. O positivo também é verdade. Se você busca sabedoria, sabe o que acontece? Quanto mais você procura a sabedoria e se dedica à sabedoria, mais sabedoria você tem. Uma pessoa que realmente se empenha em estudar e aprender, ela mais tarde entende o valor daquilo. Talvez no momento em que ela está ali tomando as decisões de fazer aquilo que é instruída a fazer, ela não entende o motivo daquilo, mas mais tarde na vida ela vê o valor daquilo. E pessoas que não aprendem as coisas elementares, às vezes, nem percebem as oportunidades que têm. Ora, o exemplo disso, maior de todos na Bíblia, quando o Senhor Jesus Cristo estava na terra, irmãos, pessoas que haviam negligenciado a sabedoria de Deus, nem perceberam que grande oportunidade tinham com Cristo estando ali na terra. Jesus disse, né, aos seus discípulos, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque ele prossegue dizendo, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Você pode pensar, por exemplo, de pessoas do Velho Testamento, como Moisés, Isaías, Daniel, esses homens que serviram a Deus, que souberam profeticamente que Cristo viria ao mundo e sonharam com isso, mas nunca viram. E ali estavam os discípulos, tendo esse grande privilégio de estar com Cristo, aprendendo com Cristo. E sabe, irmãos, ao mesmo tempo que alguns estavam aprendendo, tinha gente em Israel totalmente alheio a Jesus estar ali no meio deles. Porque não haviam aproveitado o que já havia de disponível para seu ensino. Nas sinagogas, nas casas onde se estudava a Bíblia naquela época, ou se não, poderiam reconhecer quanto era especial Cristo. Poderiam ter reconhecido que ele era o Cristo. Mas, de fato, Jesus censurou aquela geração. Ele disse, a rainha do sul se levantará em juízo, no juízo com os homens dessa geração e os condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Pensa sobre isso. Eles tinham ali Jesus, a sabedoria em pessoa, em seu meio. E muitos nem se deram de sair de casa para ouvi-lo. O efeito cumulativo de mais cedo na vida não terem buscado a sabedoria. E agora, a sabedoria passou por eles e eles nem o perceberam. E será para a sua condenação. Irmãos,
Isso também é verdade para nós. Se nós negligenciarmos a sabedoria, isso terá um efeito cumulativo em nossa vida. E olha, há muitas pessoas hoje que são já adultas e elas sabem praticamente nada de Deus. Não têm o temor de Deus, não têm o conhecimento de Deus. Se elas quiserem aprender a verdade, não sabem nem onde começar a procurar. E também, irmãos, é juízo divino sobre essas pessoas por desprezarem a verdade. Porque vem anos fazendo isso. Nunca fizeram caso da verdade. Nunca quiseram aprender a verdade de Deus. Nunca se deram interesse por isso. O coração está endurecido. De mau grado ouvem com os ouvidos, têm os olhos fechados. E assim não sucede, de que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendem com o coração, se convertam e sejam salvos. Provérbios diz: o escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra. Provérbios 14, o verso 6. Veja comigo, irmãos. Provérbios 14, o verso 6. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. 14, verso 18. Os simples, que é o que falta sabedoria, os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Capítulo 16, o verso 22. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. A estultícia é o castigo da estultícia. A insensatez é o castigo da insensatez. A sabedoria, a recompensa da sabedoria. Diante disso tudo, vou concluir hoje o nosso estudo e gostaria de fazer um desafio a vocês todos que estão aqui. A Bíblia diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pense sobre isso. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o crescimento pela palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você tem obedecido a isso? Você tem desejado crescer no conhecimento de Deus? Você tem procurado ardentemente, como uma criança recém-nascida, aquele grito desesperado, descontrolado: eu quero mais, né? Essa atitude. Você tem procurado se mostrar diante de Deus aprovado, porque você maneja bem a Bíblia, que você conhece bem a Bíblia. Irmãos, isso é o que Deus nos diz a fazer. O que você vai fazer, por exemplo, durante as férias, se você agora é estudante, está chegando a sua época de férias? Talvez seja uma ótima oportunidade para você ler mais a Bíblia, arranjar bons livros para ler, ouvir talvez boa pregação. Nós temos hoje a facilidade com a gravação de ouvir mensagens que são pregadas nas igrejas ao redor do mundo até. E nós devemos valorizar isso, procurar aprender cada vez mais. Porque veja só, procura a sabedoria e você será recompensado por isso. Irmãos, esses dias, 2 pessoas vieram conversar comigo, independentemente uma da outra, e falaram comigo coisas que me alegraram muito o coração. Uma pessoa foi o Frederico. Ele veio, quis conversar comigo, me disse que estaria de férias e gostaria de ter algum material para estudo bíblico, para que ele pudesse aproveitar mais esse tempo, para desenvolver mais o seu conhecimento da verdade. Outra pessoa também foi o Thomas, que veio, conversou comigo e disse que gostaria de estar aprendendo mais, pegou alguma coisa para ler e queria também participar de estudos bíblicos e até mesmo ajudar nessa parte de evangelização. Irmãos, isso alegra muito o meu coração como pastor. E nós precisamos de pessoas na igreja com essa visão de crescer no conhecimento da verdade, de crescer também na sabedoria que Deus nos deu. E você, como indivíduo, precisa ter também essa visão. Você precisa estar buscando cada vez mais conhecer a vontade de Deus. Não sejais necios, diz a palavra de Deus, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E nisso também, irmãos, nós precisamos de nos empenhar para que Deus possa estar cada vez mais nos dando a sabedoria, que possamos clamar pela sabedoria, que possamos alçar a nossa voz, rogando a Deus: me conceda também, ó Deus, mais sabedoria.
E não vamos perder as oportunidades que Deus nos dá. O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 8, verso 18. Lucas 8, 18, ele diz assim: Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Deixe-me repetir, veja bem. Vede, pois, como ouvis, pois ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Irmãos, vamos nos colocar de pé e fazer uma oração encerrando o nosso estudo bíblico dessa noite.